Olá, Tlane, tudo bem? Olá, Rose, eu tô bem, você como está? Eu estava aqui entretida com os A gente cactos, tava, Tlane, gente, olha os só. detalhes deles, Olha de olha, perto, é coisa muito mais lindo, linda. é muito lindo mesmo. Bom, Tlane, mas hoje o nosso podcast é sobre orquídeas, não é mesmo? Orquídeas, a gente gosta de falar sobre, né, Rose? Isso, então seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter suas orquídeas florescendo todos os anos de uma forma 100% natural. Vani, e o tema de hoje é Concursos e experiências em exposições de orquídeas. muito bom esse tema, hein, Legal, Vani? né? Porque se a gente cultiva as nossas orquídeas e quer vê-las esplendorosas todos os anos, sempre tem um motivo. Ou a gente expõe elas aqui no nosso círculo de amizades, no nosso círculo familiar, ou para mais pessoas. Então legal. aí que entram as exposições de Eu orquídeas. achei um assunto muito legal e que a gente estava conversando já, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessas suas experiências aí ao longo desses anos que você cuida das orquídeas, participou de várias exposições. A Rose estava me contando que ela ajudava a organizar, né, Rose? Conta um pouquinho pra gente como funcionava isso. Sim, Tuane, há alguns anos, Uhum. quando a gente estava com a nossa associação ativa, todos os anos nós preparávamos, nós divulgávamos e organizávamos e convidávamos uma infinidade de Que pessoas para legal. participar das exposições. Sempre para participar, levando as suas plantas para expor, ou também convidando as pessoas para vir visitar. Muito bacana. E essa atividade envolvia muitas pessoas, éramos em um grupo grande. Que legal, né? E assim a gente se entretinha ali com as plantas e oferecia um momento, um final de semana, por exemplo, de lazer para muitas pessoas da cidade e das cidades vizinhas também. E é uma troca de informação, troca de experiência, troca de cuidados. Sim, com certeza, Tônia, é uma troca de tudo ali, porque você, ao levar as suas plantas, você tem que prepará-las durante o ano todo, e não só durante o ano todo, ao longo dos anos, porque uma planta bem preparada para uma exposição não é de um dia para o outro que você vai deixá-la saudável, forte, bonita, viçosa e com muitas flores para você levar. Então isso demanda um longo tempo. E durante as exposições ali a gente fazia os workshops, vinham pessoas querendo aprender, isso era muito importante também, aquela troca ali. A gente, como organizadora, a gente ajudava a orientar as pessoas também. Algumas pessoas tinham dúvidas e vinham direto pra gente tirar as suas dúvidas sobre um cultivo básico realmente das plantas, quando elas não conheciam ali os princípios básicos mesmo sobre a irrigação, a iluminação e a adubação, para elas levarem as suas primeiras mudas para casa. E também a gente já conversava com outras pessoas que já eram mais veteranos, que tinham uma coleção já mais ampla de plantas, e assim os assuntos não faltavam para um fim de semana todo, Tuane. Surgiu uma dúvida também em relação, eu vou fazer alguma exemplificação aqui para que as pessoas possam entender e você possa explicar para a gente também. Quando a gente tem as nossas Olimpíadas, as pessoas que irão participar, né, os nossos jogadores, as pessoas lá, eles não podem fazer nada com que, tipo, tomar alguma coisa para ter mais energia, o que chamamos de doping. É isso? Isso também acontece com as nossas orquídeas quando elas vão participar de exposição? Isso também não pode? Na verdade seria uma multa que os atletas levam, né, para participar em uma condição saudável, realmente, competindo com outros atletas a nível de igualdade, sem uso de subterfúgios. E com as exposições de orquídeas a mesma coisa. O orquidófilo não pode ficar tratando as suas orquídeas em casa durante o ano todo através de hormônios e algumas coisas assim que realmente faz a orquídea ficar bem estimulada, bem, como diz, entre aspas, bombadona, encher de flores no máximo potencial da planta mesmo, ir lá e expor. E depois, de repente, uma pessoa vai lá, compra aquela orquídea, leva para casa, e a próxima floração,
como não recebeu todo aquele tratamento Sim. específico, aí ela mingua, ela murcha. Aí a pessoa que está lá cultivando aquela planta que ela adquiriu numa exposição, realmente ela fica frustrada. Então vamos participar das exposições com as orquídeas normais, bem cultivadas. As orquídeas bem cultivadas já têm potencial para trazer encargo. Continuando o nosso assunto, agora falando um pouquinho de concurso. Você já participou de um concurso, né? Como que você se preparou para esse primeiro concurso que você participou? E quais são os principais critérios que esses jurados em relação às orquídeas eles fazem nos concursos? O orquidófilo em si, para ele se preparar para uma exposição, ele tem que estar bem animado e disposto a cuidar bem da sua orquídea. Agora, a orquídea ela tem que ser preparada durante o ano todo. Você vai preparando ela nas 4 estações, cuidando do seu desenvolvimento, daqueles brotos que nasceram durante esse ano. Você cuida com a fertilização periódica, cuida para que nenhum inseto venha prejudicar essa sua planta, que eles não comam os brotinhos, as pontinhas das raízes verdinhas, porque cada inseto que vem, mordisca a sua orquídea, já tira a beleza da planta. Porque quando a gente vai visitar uma exposição, a gente quer ver plantas fenomenais, quase que perfeitas, né? É verdade. Mas a gente sabe que plantas perfeitas é coisa rara também, mas a planta melhor possível e bem florida. Então a gente tem que cuidar muito da iluminação, da hidratação e da fertilização para essa orquídea durante o ano todo, para que chega lá no momento da exposição, naquele auge, ela esteja florida. E também você vai, conforme a data que foi programada a exposição, escolher orquídeas que floresçam naquele período. Isso é muito importante. Fazendo uma outra pergunta aqui que perguntaram, né? Como você se mantém atualizada sobre as tendências e novidades do mundo das orquídeas? Porque para você participar desses concursos, né? Dessas experiências, você também tem que estar bem atualizado, né, Rô? Sim, Tuane. Mas conforme cada coleção que a pessoa tem, ela vai participar com as orquídeas que ela tem na coleção. Não adianta assim, por exemplo, surgir ali uma data para uma exposição, aí você ir lá e comprar uma orquídea já semi-pronta e você levar para a exposição. Aquela orquídea não foi cultivada por você. Esse é o legal também, ser algo assim, ter uma experiência própria mesmo, né? Sim, com certeza. Não querer burlar alguma situação não, ali, né? De jeito nenhum. Esse é o gostoso, né? Sim, esse é o gostoso e também nem pode, né, Tuane? Porque as orquídeas, elas contam histórias. Tem orquídeas que eu já presenciei, já visitei, já admirei, já fotografei, já filmei em muitas exposições, em que elas se repetem nas exposições seguintes. Elas voltam e voltam sempre, de preferência, cada vez melhor e maior, porque elas vão se desenvolvendo a cada ano, e a cada ano adquirindo troféus melhores. É muito legal isso. Tem uma pergunta assim, você tem alguma dica sobre a escolha das orquídeas para participar do concurso? É um pouquinho mais acrescentando o que você acabou de falar, né? Sim, com certeza, porque nas exposições existem diversas categorias. Existem a categoria das espécies, existem a categoria... Hoje nós só temos espécies aqui, mas temos uma híbrida também. Existem a categoria das híbridas, existem as categorias das orquídeas exóticas, ali tem outra híbrida também ali em cima. Existe também a categoria das micro-orquídeas, das mini-orquídeas, das orquídeas estrangeiras, das orquídeas brasileiras, e assim vai. Existem várias categorias em que você pode se inscrever, escrevendo a sua planta lá para concorrer a troféus, a medalhas. É muito legal isso, né? E quando você participava dessas exposições, como era a organização assim? Cada um tinha que levar uma espécie diferente, ou cada um levava aquilo que sentia-se melhor? Como era essa organização, Rô? Só para explicar um pouquinho pra gente. Nós participávamos da associação e todos os membros levavam as orquídeas que tinham de melhor na sua coleção, de mais bem cuidadas, de melhor desenvolvidas e com as suas florações belíssimas também. Não adianta você ir lá na sua coleção pegar uma planta que
foi atacada por uma doença, que está com Uhum. as folhas todas cheias de mancha, foi atacada por pragas, está assim todas mordiscadas. Não, a pessoa tem que escolher a orquídea melhor que tem na sua Uhum. coleção. E aí você pode levar e encaixá-la em cada categoria. Sim. Então é assim que funciona, Tuane. Entendi. E o que mais, quando você participou tanto do concurso quanto dessas exposições, no concurso em específico, o que mais chamava a atenção das pessoas quando se referia às orquídeas? Tinha algum critério em específico, tipo a cor ou o estilo, a espécie? O que eu mais observava é que chamava bastante atenção mesmo. E você vê aquela fila de pessoas fotografando, filmando. E onde tem aquela fila de pessoas, você sabe que Tem algo chamando a ali tem atenção. alguma coisa muito atrativa, né? Eram as touceiras, Que legal. muito avantajadas, assim, bem desenvolvidas. Tanto de orquídeas espécies nacionais, eu cheguei a ver diversas touceiras de orquídeas catasetum. Que legal. Tem muitas pessoas que não valorizam tanto elas, assim, né? mas aquelas pessoas que valorizam os catasetos e cultivam trazem belíssimas Que plantas. bacana. São plantas assim nativas, algumas são cruzamentos também. E elas são fascinantes, e aquilo você vê filas de pessoas ali admirando realmente. E também outras variedades, algumas híbridas também, e algumas espécies raras. E também, Tuane, nas exposições a gente vê espécies caras, que são as orquídeas, como se diz assim, com pedigree. E aquelas orquídeas também atraem muitos olares, realmente. Imagino mesmo. Principalmente quando você vê lá uma etiqueta, 30 mil reais, 25 mil reais, numa planta pequenininha assim. Então isso atrai realmente os olhares. E a pessoa que participa levando essas plantas se sentem muito orgulhosas, né? Muito felizes de poder expor essas maravilhas. Agora conta pra mim, gerou uma curiosidade agora com esse valor aí, hein? O que faz ela ter um valor desse, ela ser um pedigree? É os cuidados que esse dono, né, esse orquidário teve? Como que funciona? Foi uma curiosidade minha agora. Sim, algumas são nativas, realmente, são raras na natureza, algumas já nem existem mais na natureza. Então elas são valorizadas pela sua carga genética também. E algumas outras são híbridas especiais que foram geneticamente selecionadas. E para você obter uma planta assim exemplar, são feitos diversos cruzamentos até chegar naquela planta. Às vezes 10 cruzamentos, ou às vezes até mais, né? E aí chega num resultado final assim espetacular. Fenomenal, então são plantas bem valorizadas realmente. E as nativas brasileiras são muito valorizadas realmente. Existem as catleias valquirianas, existem orquidófilos que cultivam apenas essa espécie de orquídeas. Tem uma mais linda que a outra, uma mais perfumosa que a outra, e aquelas que são mais raras, que são de formas perfeitas, são as mais caras. Que legal, né? E existe público e amantes das orquídeas para todos os estilos, para os que compram essas de 30 mil, até as demais, né, Rô? Sim, com certeza. E também nas exposições você consegue encontrar orquídeas mais simples, assim, que tem realmente em mais abundância. Sim. Mas nas exposições você encontra plantas para todos os gostos. Inclusive o seu, hein? Inclusive o seu. Se você gosta das vermelhas, das amarelas, das laranjas, das mescladas, das rajadas, das pintadas. É muita opção. Todo tipo de orquídeas, das grandes, das médias, das pequenas, das micros. Em uma exposição você vê de tudo. É muito bacana. Sabe o que é muito importante também, Tuane? Uma pessoa que está no começo da sua jornada como orquidófilo, está pensando em começar a cultivar orquídeas e vai visitar uma exposição, ali é um lugar perfeito para você deixar o seu coração e os seus sentimentos fluir e, a partir de observar cada uma das que tem lá, ver quais que mais te atraem, quais que mais te encantam, para depois você começar a sua coleção. É muito bacana isso. Isso é uma das perguntas também que o pessoal fez, assim, para quem é iniciante e deseja começar a participar de exposições e de concursos, qual é a dica que você deixa para essas pessoas?
Primeiramente, a pessoa tem que desenvolver o básico ali no seu cultivo, na sua prática de cultivo. Tem que ter uma certa jornada já com as orquídeas, tem que dominar o básico, pelo menos. Você adquire lá um número X de orquídeas para sua coleção e aprende tudo sobre elas. E você tem que dominar ali o cultivo, para depois você começar a expandir para outras variedades, outros gêneros e outras espécies. E assim você já está até mesmo capacitado para ensinar outras pessoas. Perfeito. Então você tem que dominar o cultivo da orquídea e depois você ir participar. Se você chega lá e alguém for trocar algumas ideias com você, fazer algumas perguntas, se você não sabe o básico sobre a sua orquídea, de nada vai valer, porque a exposição ela conta com uma experiência ao todo, né? Sim. Não é só questão de levar. Sim, é um né? conjunto, né? Um conjunto. E vence a planta melhor, a planta mais bem cuidada, né? E o Legal. orquidófilo mais dedicado também. Imagina a felicidade, né? Que deve ser de ter Sim, ali. é um orgulho. Rô, conta pra mim, nessas exposições ou concursos, existem apenas orquídeas ou outros tipos de espécies de plantas? Tuane, eu já visitei exposições de orquídeas nas quais só tinham orquídeas realmente expostas. Mas eu também já visitei outras exposições nas quais a gente via outros tipos de plantas também, outras famílias de plantas. Por exemplo, as abelhinhas estão aqui Então, por causa das gostam, né? flores. Elas vêm no perfume das flores e dos cactos também. Algumas exposições, eles oferecem cactos, suculentas, rosas do deserto, e uma outra variedade de plantas também. Isso tudo para embelezar o ambiente. Ainda mais local, né? Para atrair as pessoas, porque além das orquídeas, muitos orquidófilos gostam de outros tipos de plantas também. E assim, a divulgação da festa, porque realmente é uma festa, a festa das flores, ela se torna mais ampla. Você vai, você fotografa, você compartilha com seus amigos, você posta na internet. E assim a festa fica mais famosa, as suas orquídeas que estão lá concorrendo a troféus e medalhas ficam mais famosas também. E aquelas que ganham os prêmios, nem se fala, né, Tuane? E conta pra mim, quais são os cuidados pós-exposição que você recomenda para manter as orquídeas saudáveis? Precisa um cuidado antes, durante o trajeto, durante aquela logística, sabe? De você preparar a sua planta em casa, muitas vezes viajar com a sua planta para levar e até chegar na exposição, precisa de muitos cuidados, Tuane. Quanto à ventilação para ela, quanto à temperatura ambiente. Um exemplo, você vai viajar para uma cidade em outro estado participar da exposição. Aí você leva suas orquídeas no seu veículo de qualquer jeito. Não acondiciona com o clima ali meio refrigerado, né? Para a planta se manter com a sua floração bem fresquinha. Aí chega lá, as suas orquídeas estão todas assim. Aí não tem como participar, né, Tuane? É difícil. Então, isso é muito importante. Seja se você for participar na sua cidade, em outra cidade, em outro estado, esses cuidados com a planta florida ou com a planta que está próxima ali, prestes a florescer, que vai florescer lá na exposição, elas têm que estar bem cuidada, bem acondicionada. E depois que termina toda essa festa, lembrando que lá normalmente é um final de semana, 3 dias, o clima modifica, a planta sente, porque é um ser vivo. É uma adaptação, né? Sim, é um ser vivo. E muitas vezes não é assim muito úmido o ambiente, orquídeas gostam de umidade ambiente, então elas sentem um pouco de estresse. Depois tem a viagem de volta também, é outro momento de estresse para a planta. Agora, quando elas são bem acondicionadas, viajam num clima assim, bem fresquinho para elas, que elas não sentem esse estresse, aí tudo bem, vida que segue, mas quando não, você vai ter que
adaptar novamente a sua orquídea, aguardar o repouso que ela vai fazer, para depois começar o ciclo todo novamente e se preparar para o ano que vem. É muito engraçado pensar dessa forma, mas é a pura realidade, né? Pensar como se fosse um ser humano, é um ser vivo, mas a gente pensa como se fosse um ser humano mesmo, né? Sim, é um as ser necessidades humano. Ali, igual quando você vai viajar e precisa fazer essa adaptação, né? Mesma coisa, ela precisa estar hidratada, mas ela não pode estar encharcada. Sim. E aí, depois que termina a floração, normalmente depois que termina a exposição, algumas orquídeas de floração mais longa ainda duram um pouco mais, mas aquelas de floração mais curta já chegam em casa e já vai direto para o seu período de repouso. Então é preciso observar também esse período de repouso da orquídea. Deixá-la repousar para depois ela começar um novo ciclo a todo vapor. E Rô, explica pra gente como que você vê o futuro dos concursos das orquídeas e a importância deles para a conservação das espécies. Sim, Tuane, eu vejo isso como muito importante, porque através da divulgação sobre o cuidado que nós precisamos ter com as orquídeas, cuidado que você precisa ter, por exemplo, quando você vai fazer uma hibridação ou quando você vai fazer um self também, para colher sementes e preservar essas espécies, isso é muito importante. Existem muitas orquídeas que já não existem mais na natureza. É verdade. E existem muitas também que já foram modificadas geneticamente com tantos cruzamentos que já temos no mercado. Então, a gente precisa preservar essas orquídeas e preservar as nossas orquídeas brasileiras também. Aqui no Brasil, você sabe que em todo lugar que você vai, tem muitas orquídeas. Mas às vezes, se você não tiver um conhecimento mais aprofundado, você não sabe se aquela orquídea é daqui, ela é daqui, se ela é nativa brasileira, se ela veio do Japão, se ela veio do Canadá, entendeu? Então a gente preza por valorizar as nossas orquídeas, as nossas espécies principalmente. Que legal. E entrando um pouquinho nesse assunto agora em relação a elas serem nativas ou não, onde mais existem orquídeas, espécies de orquídeas, nativas do Brasil mesmo ou Japão, como você citou aqui pra gente? Tony, em todos os lugares do mundo existem orquídeas, com exceção da Antártida, porque as orquídeas não nascem no gelo. Sim. Somente nas regiões de gelo é que não existem orquídeas. No restante, seja um clima tropical, seja um clima semitropical, seja um clima temperado, nesses climas existem orquídeas abundantes na natureza e que vão se cruzando lá na natureza mesmo, às vezes fazendo híbridos primários, ou às vezes o homem traz para o seu laboratório caseiro e faz os cruzamentos às vezes interespécies, às vezes intergenéricos, e assim vão criando orquídeas inimagináveis. Que legal, que só lá na natureza não existiriam. Então isso é fascinante, Tuane. É muito fascinante. Isso é fascinante. E qual o tipo de treinamento ou prática que você sugere para quem está entrando nisso, né? Quer participar de exposições, de concurso? O que você sugere para essas pessoas? Tuane, primeiramente eu vou ensinar o que eu ensino aqui no meu curso Orquídeas na Lupa. É isso que eu vou indicar para você vir aprender aqui as principais técnicas de cultivo de orquídeas, aprender uma abordagem mais natural do cultivo através da minha metodologia de cultivo. E essa metodologia a gente chama aqui carinhosamente de os escoteiros da floresta. E lá no meu curso Orquídeas na Lupa a gente ensina tudo, desde o absoluto zero até você ter um cultivo assim mais avançado, porque a partir de você dominar as principais técnicas do cultivo, você já consegue ir ampliando e obtendo as suas plantas muito bem desenvolvidas. Só assim você vai poder participar de exposições de orquídeas. Que legal, hein? Fica a dica aí, hein? E levar as suas plantas, concorrer a medalhas, a deve ser muito legal, né? E a cada troféu que você recebe pela sua planta, pelo seu cultivo, sua planta ela é muito mais valorizada, nacionalmente e internacionalmente também. Isso é muito bacana. Assim, a sua planta fica famosa e você também fica famosa.